Em 1987, o mundo ainda se recuperava do desastre causado por um vazamento da usina nuclear de Chernobyl, ocorrido um ano antes. O drama de Chernobyl da antiga União Soviética parecia uma realidade muito distante do Brasil, mas o acidente de Goiânia provaria ao contrário. Vamos relembrar um dos momentos mais tristes da história do Brasil, a tragédia com o Césio 137, que ocorreu em Goiânia. O caso comoveu o país e ficou conhecido como o maior acidente radioativo de área urbana do mundo. No centro de Goiânia, no dia 13 de setembro de 1987, os amigos Wagner e Roberto entram num prédio abandonado de uma clínica médica. Os donos da clínica mudaram a sede da clínica e deixaram na clínica antiga a bomba de Césio 137, um aparelho que era usado em radioterapia. Esse aparelho é composto de chumbo e metal. Daí a necessidade que Wagner e Roberto resolveram levá-lo para vender como material reciclado. Os dois amigos levam a parte do aparelho até a casa de Roberto. Já no quintal da casa, eles romperam o lacre da peça do aparelho e aquele material ficou exposto do dia 13 até o dia 18 naquela residência. O Wagner, que cheirou o pó para saber o que era aquilo, começou a ter problemas de saúde, diarreia, fraqueza e mal-estar generalizado. E Roberto começou a perceber seu cabelo caindo e os olhos estavam ficando inchados. Os dois amigos nem imaginavam por que estavam ficando doentes. Depois de 5 dias, eles vendem a peça para o ferro velho de Devair Ferreira. Os empregados de Devair conseguem desmontar a peça e depois que terminaram, o Devair pede para colocar na prateleira as peças desmontadas. À noite, Devair, antes de fechar o ferro velho, é atraído por um brilho extraordinário no meio do galpão. E ele deixou essa frase: "Eu me apaixonei pelo brilho da morte." E ele realmente ficou encantado e apaixonado por aquela peça e aquele brilho. Devair leva a peça para sua casa no dia 18 de setembro de 1987. Encantado pela descoberta, Devair resolve mostrar o pó brilhante para sua esposa. Ela acaba ficando admirada com tanta beleza da luz que a peça tinha. Eles deram um valor enorme à peça e ao brilho do pozinho. O brilho vira atração na casa de Devair. A mulher dele, Maria Gabriela, apresenta novidades para a amiga Santana Nunes. O Césio 137 é destinado ao tratamento do câncer, mas é muito perigoso se você espalha ele no meio ambiente. 6 dias depois, Devair recebe a visita de um dos seus irmãos. Seu irmão fica curioso com a peça e o pó, e ele coloca o pó na palma da mão e depois pede para Devair se desfazer daquilo, porque parecia não ter valor algum. Devair se nega a vender a peça e diz que gosta de ficar com ela o dia inteiro e diz que ela era sua pedra preciosa. De manhã ele levava para o depósito e à tarde trazia a peça de volta para casa. Porém, Devair começa a adoecer e sua família também adoece. Eles começaram a sentir enjoo, dor de cabeça e o Devair reclamava que não sentia mais nem gosto da comida. O irmão questiona que poderia ser aquela peça misteriosa que Devair comprou. Porém, Devair não aceita isso e acredita que foi algo que ele e a família comeram e tiveram uma intoxicação alimentar. Devair já não conseguia mais nem diferenciar o sabor do açúcar ou do sal. Na manhã seguinte, o Delson Alves, irmão do Devair, vai trabalhar como motorista de ônibus. E nesse momento ele contamina centenas de pessoas que estão no ônibus. Ele, na época, era motorista de ônibus e transportava em média 1.000 pessoas por dia. E ele era uma fonte radioativa.
O Césio 137 tem vários tipos de maneiras de atingir as pessoas. Você pode ter contato com material radioativo ou ingerir pela boca ou pela respiração e ter ele dentro do seu organismo. Através da respiração, há certos tipos de materiais radioativos que, ao entrarem no organismo humano, podem afetar seriamente vários órgãos. No dia seguinte, outro irmão visita Devair. Ele se chama Ivo e fica impressionado com o brilho reluzente do pó e pede para levar para sua filha brincar. Ao chegar em casa, Ivo vai ao quarto de sua filha e apresenta a novidade para sua filha caçula, Leide Ferreira, que tem 6 anos. A criança fica maravilhada com o brilho e começa a brincar com o pó e as pedrinhas brilhantes. Quando apaga a luz, o brilho era hipnotizante. Logo depois, Leide vai jantar e não lava as mãos. Acaba dessa forma ingerindo uma grande quantidade do material radioativo. Se a dose for pequena, a probabilidade maior que pode acontecer é o câncer. Se a dose for muito grande, o que foi o caso de algumas pessoas em Goiânia, você tem uma doença de radiação que se manifesta rapidamente. É uma espécie de colapso, onde várias funções orgânicas deixam de ter seu ritmo normal. O estado de saúde de Leide começa a piorar. Devair e seu irmão Ivo foram em várias farmácias para comprar remédios para suas famílias. Dessa forma, contaminaram muitas pessoas através dos dinheiros, porque suas mãos estavam contaminadas e esse dinheiro também estava contaminado e ele foi passado de mão em mão. No dia 27 de setembro, preocupado com os problemas de saúde da família, a mulher de Devair conversa com a amiga Santana, explicando que falaram que o problema de saúde poderia ser uma intoxicação alimentar. Mas sua amiga desconfia que era aquela peça que brilhava. E a esposa do Devair confirma que desde que a peça chegou na sua casa, todos começaram a adoecer. 2 dias depois, Maria Gabriela e um empregado do Ferro Velho levam a peça para a vigilância sanitária. Dentro do ônibus, ninguém tem como desconfiar do perigo e mais pessoas se contaminaram. Ao chegar no local, eles explicaram o que estava acontecendo com a família. Desde que aquela peça chegou na casa, o responsável que os atendeu pede para o auxiliar levar a peça para o pátio. Como no local não tinha nenhum aparelho capaz de acusar a nocividade daquilo, a peça então ficou em cima de uma cadeira e alguns dos funcionários da vigilância sanitária tiveram curiosidade de ver, apalpar e, evidentemente, se contaminaram. Desconfiados que aquela peça tinha algum elemento radioativo, o médico liga para Walter Mendes, o físico da Secretaria de Saúde. A Comissão Nacional de Energia Nuclear também foi notificada sobre a suspeita. O editor de radioatividade, o físico Walter Mendes, procura a família de Devair. Diante da menina Leite, o medidor de radioatividade dispara. A pessoa mais contaminada da família seria a menina Leite. Preocupado com o elevado índice de contaminação da menina, o físico retornou ao serviço de vigilância sanitária e deu alarme. No início da noite, o diretor da Comissão Nacional de Energia Nuclear chega à cidade e convocou os principais órgãos do governo do estado e, depois de analisarem a situação, foi decretada uma operação de emergência. De madrugada, as vítimas são retiradas de suas casas. A situação dos primeiros dias era extremamente complexa. Parecia filmes de terror. Foram acordados de madrugada e nem sabiam o que estava acontecendo. Foram avisados que a casa estava contaminada e estavam indo para o Estádio Olímpico. No Estádio Olímpico é feita a primeira triagem e lá foram passando o aparelho para medir a radioatividade e foi separado uma parte que teria que ir para o hospital e a outra parte que eles acharam que não precisava. Ficariam lá mesmo no estádio.
Lourdes e sua filha Leite são submetidos ao medidor. A menina estava com alto índice de radiação e teria que passar por uma segunda avaliação no hospital. E Leide foi para o hospital. A menina foi internada imediatamente. E seu pai também. Sua mãe ficou no estádio. Esse foi o último contato que a mãe teve com a sua filha viva. Que triste. No dia seguinte, as áreas mais afetadas são isoladas. Os policiais sem proteção também vão se tornar vítimas. Confusos e assustados, os moradores de Goiânia tiveram que formar filas em frente aos estádios. Mais de 112 mil pessoas passaram pelo estádio olímpico para serem monitorados. Muita gente que foram contaminados tiveram medo. Eles não tinham coragem de procurar socorro e não foram para o estádio. No estádio, as pessoas são separadas em grupos de acordo com o nível de contaminação. Durante a triagem, meninos são obrigados a jogar fora as roupas contaminadas e voltaram para suas casas só de cuecas. Algumas vítimas dizem que receberam menos consideração do que o lixo radioativo. Nossa, que triste isso. Vizinhos das casas mais atingidas tiveram suas casas invadidas e os objetos confiscados. E muitos desses vizinhos sofreram de câncer. Os moradores de Goiânia tentam impedir os enterros das vítimas do Césio 137. A tragédia repercutia no Brasil e no mundo. Enquanto os médicos tentavam salvar as vítimas, a população de Goiânia tinha que lidar com outro tipo de problema, o preconceito. No início de outubro de 1987, os pacientes mais graves foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Entre eles estavam Devair, Maria Gabriela, Ivo e a filha dele, Leide. Maria Gabriela sofre bastante com os procedimentos de descontaminações. Ela precisa cortar o cabelo e tomar vários banhos. Eram 10 banhos frios por dia com sabão de coco. No mesmo hospital, a menina Leide atrai o carinho de pessoas de todo o país. Os últimos 2 bichos de pelúcia que ganhou, ela deu o nome de Papito e Mamita. Ela disse que seriam seus pais de mentirinhas e eles iriam cuidar dela. Dias depois, Leide e sua tia Maria Gabriela morreram. 24 de outubro, Leide e Maria Gabriela vão ser enterradas em caixões blindados. Apesar dos cuidados, moradores da cidade ficam com medo da contaminação do solo e tendo impedir o enterro, reagindo com fúria. Lourdes comparece ao enterro da sua filha, acompanhada com a mulher do governador. Ela conseguiu chegar perto do caixão e ver o rosto da filha pelo vidro do caixão. Leide foi enterrada num local isolado do cemitério Parque de Goiânia, ao lado da tia Maria Gabriela. Dias depois, Israel dos Santos e Admilson de Souza, os 2 empregados do Ferro Velho de Devair, morreram e foram enterrados no mesmo lugar. Meses depois da morte da filha, Ivo recebe alta do hospital e se reencontra com a família. Ele se culpa por tudo que aconteceu com a sua família, com sua filha, e entra em depressão profunda. A esposa pede para ele reagir. Depois de um tempo, ele morre de efizema pulmonar. Por causa da contaminação, Devair, o dono do ferro velho, e o irmão do Ivo, ficou assim. Ele se tornou alcoólatra, perdeu o cabelo e morreu 7 anos depois. Muitas vítimas tiveram depressão e algumas tentaram suicídio e outras ficaram alcoólatras. Também teve alguns casos de pessoas que estavam indo para o mundo das drogas. A morte é uma companheira permanente das vítimas do Césio. A morte física, a morte psicológica, a morte social, especialmente esta, porque essas pessoas, desde aquele momento, elas perderam suas identidades. Em julho de 1992, quase 5 anos depois do acidente, os médicos Orlando Teixeira,
Criseide Dourado e Carlos Bezerril, responsáveis pela clínica abandonada onde o Césio foi achado, e o físico hospitalar Flamário Goulart, foram condenados por homicídio culposo e a sentença de 3 anos de prisão em regime semiaberto. Após 1 ano de cumprimento de pena, vem um decreto presidencial que concedeu a eles indulto. Que beleza, né? Tendo em vista que eles atenderam os requisitos exigidos pelo decreto presidencial. É assim mesmo, é Brasil, né? Brasil acontece essas coisas. Vamos continuar. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, que deveria fiscalizar o Césio na clínica, foi condenada a prestar assistência médica para as vítimas e seus parentes. O governo do estado de Goiás também foram obrigados a pagar indenizações para as vítimas. As bombas de Césio continuam funcionando no Brasil, mas nenhuma delas tem a matriz solúvel, igual a essa, que causou tanto prejuízo. Durante 10 anos, o lixo radioativo fica em tambores no local improvisado, a céu aberto, no município de Abadia, Goiás. Hoje, muitos dos funcionários do local sofrem doenças recorrentes da contaminação. Em junho de 1997, todo o lixo radioativo foi levado para um depósito subterrâneo em Abadia de Goiás. São 13 toneladas de material contaminado. São móveis, roupas, fotos, brinquedos, objetos pessoais que foram enterrados junto com as histórias de muitas famílias. A tragédia provocou 4 mortes logo no início. E, segundo a Associação das Vítimas do Césio 137, 104 pessoas morreram até 2012 devido à contaminação, sendo que cerca de 1.600 pessoas foram afetadas e muitas morreram de consequência das complicações desenvolvidas a partir da contaminação. O que vocês acharam dessa história? Triste, né? Deixe nos comentários suas opiniões. Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o joinha e dá aquela força para o nosso canal. Se inscreva. Temos vídeos novos todas as semanas. Até a próxima!